Você já pensou, você já parou assim alguma vez e falou, eu quero saber como é que é o poder transformador do perdão? É isso mesmo. Tem um livro chamado O Deus que Espera, a Psicologia do Perdão, que vai nos conduzir por uma reflexão muito profunda sobre o amor divino, sobre a misericórdia e a capacidade humana de recomeçar. Então, quem vai nos ajudar nessa reflexão é ele, é o autor que nós vamos receber aqui de forma online, o Padre Francisco de Assis Carvalho, da Diocese da Campanha, Minas Gerais. Bom dia, Padre Francisco. Bem-vindo ao Família dos Devotos. Bom dia, irmão Alain. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom dia a todos os devotos do Brasil inteiro que amam Nossa Senhora e que estão nos acompanhando. É uma honra, é uma alegria poder participar deste programa, que eu sei que a família católica ama e os devotos de Nossa Senhora Aparecida também. É verdade, viu, Padre? Obrigado do seu carinho, da sua presença, da sua participação. E esse povo querido aí das Minas Gerais também, a gente sabe, né? Da audiência, sobretudo aí nesse sul de Minas e da querida Diocese da Campanha, que todo ano faz uma romaria bonita para cá também, né, Padre? Mas a gente queria conversar, Padre Francisco de Assis Carvalho, que é psicólogo clínico, doutor em teologia bíblica, sobre esse seu livro tão interessante. E nós estamos nesse tempo propício de dar o perdão que ainda não foi dado, quem sabe, né, Padre? E qual é o papel do perdão na restauração emocional e espiritual da pessoa humana? Então, irmão Alain, nós vivemos uma cultura do cansaço, uma falta de perspectivas. No ano santo, o ano que o Santo Padre proclamou como ano da esperança, e o perdão, certamente, que é uma prática que redimensiona o enfrentamento daquilo que nós fazemos com o que fizeram para nós, com o que nos fez sofrer. Nos coloca sempre diante do que nós fazemos, do que os outros nos fizeram. Então, quando a gente fala em perdoar, o perdão envolve uma dimensão psicológica e espiritual, sobretudo porque o perdão mexe com a nossa afetividade, a nossa emoção, mexe também com o nosso lado cognitivo, com o nosso lado comportamental. E eu diria assim que o perdão afeta a nossa saúde mental. É interessante que, quando eu comecei a me debruçar sobre este tema, eu percebo assim, eu passei a compreender o perdão de uma forma muito humana e que afeta a nossa vida, né? O perdão tem a ver com a memória, por exemplo. A gente diz assim que perdoar é esquecer. Nem sempre. Em psicologia, perdoar não é esquecer. Perdoar leva um tempo. O perdão tem a ver com a nossa liberdade. Eu escolho perdoar quem me feriu, ainda que essa ferida me machuque muito. O perdão tem a ver com a reconciliação na dimensão psicológica? Tem. Quando a gente vê assim, uma criança brigando, e as crianças, a gente fala, vai lá abraçar seu coleguinha, fazer as pazes, mas isso leva um tempo. Nós precisamos de um tempo para que haja essa reconciliação. E é interessante que na escuta, tanto psicológica quanto espiritual das pessoas, a gente evolui, ou percebe que alguém evoluiu na capacidade de perdoar, quando entra a empatia, que é se colocar no lugar do outro, daquele que me feriu, daquele que me machucou. Mas traz culpa, um sentimento de culpa se a gente não perdoa. E se a gente não perdoa, o nosso corpo é um corpo de palavras. Eu diria assim que o último que manifesta a falta de perdão é o corpo. Nós somatizamos, vira doença, às vezes doença ruim, doença física. E também o perdão se relaciona com a justiça. Cura o ódio, mas não altera os fatos.
né? Eu lembro aqui do fato da vida de São João Paulo II, que sofreu aquele ataque, que passou por aquele momento difícil, foi à prisão visitar a quem quase o matou, mas não aboliu a justiça, que precisa ser feita. Então, eu diria que essas dimensões são importantes na questão da psicologia. E, padre... Não, perdão. Letícia, por favor. Não, eu queria que o senhor também é psicólogo, né? É doutor em teologia. Queria que o senhor falasse um pouquinho de que forma que a psicologia e a fé se encontram também nessa proposta do livro do senhor. Então, como é interessante perceber que existe a terapia, agora há pouco ainda ouvi o irmão Alan falar da importância, e existe o sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência. Ambas as situações trabalham com feridas, trabalham com situações difíceis, às vezes, e que precisam ser compreendidas. Dentro da espiritualidade cristã, o perdão está relacionado com o amor. É a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a compreender que nós somos seres imperfeitos. Às vezes fazemos coisas que não gostaríamos de ter feito. E quando rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, nós estamos entrando na lógica do amor, que passa pelo perdão. E o próprio Jesus nos ensina, quando ele diz, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Então, o que entrelaça a psicologia com a espiritualidade cristã é que perdoar é uma questão de saúde mental, eu diria espiritual também. Eu preciso estar bem com Deus e com os outros. Às vezes eu preciso me perdoar o meu passado, as coisas que aconteceram e que eu vou como que carregando. Eu costumo dizer assim aos meus pacientes que no começo da relação terapêutica parece que vem chegando assim, eles chegam com muitas malas, com muitas coisas, carregando do passado, de história de pai, mãe, de vida, e que vai acontecer um processo libertador. É preciso continuar a vida com uma mochila, né? Uma viagem que fazemos com coisas leves, não carregando marcas. E eu acho que aí entra também a dimensão do sacramento da penitência, quando o padre, o sacerdote, nos dá a absolvição, e aí então nós saímos como que mais leves para continuar a nossa vida. Tem tudo a ver. É esta interface que eu procuro fazer nesse meu trabalho, mostrando os pressupostos psicológicos da dimensão do perdão e mostrando os pressupostos da espiritualidade cristã no que se refere ao perdão. E o Padre Francisco, como é bom a gente falar sobre essa questão do perdão, né? Eu tenho certeza que tem muita gente agora nos acompanhando, dizendo, olha, e eu gosto sempre de convidar as pessoas a esse processo, né? Olha, se você tem essa dificuldade, não conseguiu ainda dar esse passo, comece rezando pela pessoa. Vai ser um jeito de você oferecer o perdão e sentindo essa paz. E o título do seu livro, muito sugestivo, ele de fato mostra esse Deus que tem paciência, que cuida, o Deus que espera. Isso também está revelando aí o amor, a paciência divina de Deus para conosco e que a gente precisa ter um pouco mais dessa ação divina com as pessoas também? Mas, claro, veja bem que o perdão de Deus é incondicional. Eu me debrucei na parábola do filho pródigo, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o coração do Evangelho de Lucas, em que a gente vê um Deus, que é um Deus pai e mãe, que perdoa incondicionalmente. Não importa aonde você foi, o que você fez com a herança, importa que você voltou e aquele filho recebe toda a dignidade da condição de filho. Ele vai dizer, não, trata-me como um dos teus empregados.
mas Deus vai dizer para ele, não, você é meu filho. Aquele pai é um pai, é um Deus pai e mãe que nos ama incondicionalmente. Em consequência, nós devemos também perdoar. A análise da parábola permite-nos um olhar sobre o filho que saiu, que gastou herança, sobre o filho que ficou, estava em casa, mas ambos estão distantes do pai, porque o que estava em casa não quis entrar para a festa do irmão que chegara, né? E mostra, o Lucas, de uma maneira muito bonita, poética, vai mostrar aquele pai como um pai com características de mãe. Entra logo, vai correndo, vai tomar banho, vai, deixa a roupa, coisas de mãe, né? E por isso eu chamei o Deus que espera, porque assim, entrando dentro desta parábola, sobretudo na dimensão textual, eu fui ver assim que o texto ele traz um contexto bíblico que passa pelo Antigo Testamento, pelos muitos irmãos que o Antigo Testamento nos conta a história, a Bíblia nos conta, Esaú, Jacó, Caim, Abel, faz como que um intertexto e vai mostrando os gestos que Lucas coloca na parábola como intertextuais, na medida em que eu vejo uma longa história bíblica aí, uma história de amor de um Deus que ama incondicionalmente. O modelo não é o filho mais novo que a gente pensa, né? Eu tenho que ser como esse filho mais novo. Não é também o filho mais velho. O modelo é o pai, o Deus Pai, Mãe misericordioso que nos ama incondicionalmente. E assim, nas partes do meu livro, eu vou mostrando o que como uma proposta mistagógica, espiritual, um retiro, que eu devo ser como o filho mais novo, muitas vezes, e também o que eu não devo ser, o que eu devo ser como o filho mais velho, e também as coisas que não devo ter, mas que o modelo é o Pai, Deus, Pai, Mãe misericordioso, que me ensina a acolher a todos, a perdoar e, sobretudo, a esperar. É muito bonito dentro da parábola, e eu trabalho isso de uma forma muito poética, quase que dizendo assim que aquele pai, ele esperava e ele olhava pela janela para ver se o filho estava chegando, numa fresta assim, ele estava como que esperando aquele filho. Onde que meu filho está? Imagino as noites. O que será que meu filho está fazendo? O que todo pai e mãe pensa? Com quem ele está? Será que comeu? Será que está passando frio? E é essa volta que eu imagino, assim, esse Deus que nos espera, e nos espera com um coração aberto para nos acolher. E, padre, antes da gente encerrar, queria que o senhor falasse para quem está em casa, ficou interessado em conhecer melhor o livro do senhor, onde que pode adquirir, então, o Deus que espera? Se tiver algum contato seu, padre, algum contato seu, pelas redes sociais também, que possam falar com você, pode divulgar, por gentileza. Esse livro estará disponível a partir do dia 17 deste mês, pela Amazon. É fácil adquirir ali. A editora é a editora Apres, de Curitiba, e esse livro pode ser também adquirido vou passar um contato aqui, um número telefônico, 41 31 56 47 31, 41 31 56 47 31. O livro estará à disposição também nas livrarias parceiras da editora Apres, como a Loyola, que é uma livraria católica. Eu estou no Facebook, o Francisco Carvalho Assis Coff. E aqui na minha região, no sul de Minas, o livro vai estar presente também. Eu vou pedir nos escritórios das nossas paróquias, da Diocese da Campanha, e eu farei o lançamento do meu livro oficialmente aqui em Três Corações, onde eu resido, no dia 25 deste mês, 25 de abril, no Clube de Três Corações.
Perfeito, padre. Muito obrigada. Então, todo mundo já, quem está nos acompanhando, viu como pode adquirir. A gente colocou também, o senhor foi falando, o telefone a gente colocou no GC. Quem quiser também adquirir pelo telefone, a rede social do senhor. Eu queria agradecer muito a participação do senhor nessa manhã aqui com a gente. Ô, Letícia, muito obrigado. Irmão Alain, muito obrigado. Uma simpatia. E a TV Aparecida aí, como a gente diz por aqui, arrebentando, né? Arrebentando os corações, chegando cada vez mais perto da família brasileira. Isso é um orgulho, é uma beleza poder estar aqui. Meu muito obrigado. Eu amo Nossa Senhora e foi um presente de Nossa Senhora poder estar aqui falando deste livro. Padre Francisco de Assis Carvalho, aí da Diocese da Campanha. Muito obrigado, padre. Sempre bem-vindo, viu? A Casa da Mãe é sua, a TV de Nossa Senhora, e trazendo uma reflexão, uma contribuição, uma análise aí, unindo a fé e a psicologia, tudo próprio aí do seu estudo. E o que é tão importante é que a gente fala que nós precisamos ter essa saúde, né? Física, psicológica, espiritual, para a gente viver bem. Muito obrigado, padre. Parabéns, viu, por essa obra. Ficamos interessados aqui. Obrigado. Bom dia. Bom dia. A bênção da Mãe Aparecida para esse povo bom lá da Campanha.